Olá, bom dia. Meu nome é Aline de Carvalho, eu sou advogada na OAB Vila Prudente, vice-presidente da Comissão de Direito Imobiliário. A gente vai fazer aqui um podcast que é do papel ao patrimônio e vamos falar um pouquinho de leilões e regularização de imóveis. Eu milito na área de direito imobiliário e leilões e hoje a gente vai falar de um assunto que está muito em alta, que é leilão de imóveis e regularização. Eu quero aproveitar aqui para falar rapidamente da nossa Comissão de Direito Imobiliário. Ela foi nomeada no começo desse ano e é um espaço para aprendizado, network e trocas entre profissionais para a gente ficar mais atualizado e também para atuar de forma mais consistente. Então fica aqui o nosso convite para todos os advogados que querem participar da Comissão de Direito Imobiliário. Vocês são muito bem-vindos lá e a gente está esperando vocês. Para isso, para falar desse tema, eu chamei aqui a minha parceira que entende muito dessa área de regularização de imóveis, que é a doutora Thalita. Ela vai falar um pouquinho do currículo dela e de como que ela entrou nessa área. Bom dia, Aline. Bom dia, pessoal. Eu sou a Thalita, sou advogada de direito imobiliário. Eu atuo na área de mercado de imobiliário há mais de 12 anos. Já trabalhei em grandes construtoras, já trabalhei em escritórios que trabalhavam para grandes construtoras, também já trabalhei em bancos de investimento. Tudo na área de regularização imobiliária e principalmente também na área de incorporação imobiliária, né, para as construtoras. E hoje hoje a gente vai trazer para vocês, assim, de forma bem didática e clara sobre a regularização, né, voltada aí um pouco para os leilões, né, mas a importância como é importante regularizar os imóveis, né. E eu quero lembrar que isso não é um aconselhamento individual, a gente vai trazer aqui informações genéricas, né, então assim, se você tiver alguma dúvida, é importante sempre procurar um advogado da área para tirar sua dúvida em específico. Aqui a gente vai estar só contando histórias, trazendo um bate-papo mesmo sobre a questão da regularização, principalmente na área de leilões. Eu queria só trazer que eu acho muito importante que as pessoas entendam que regularizar não é uma burocracia, é uma estratégia. Então, assim, isso impacta no seu futuro, no futuro da sua família. O seu imóvel, você tem que pensar nele como um ativo, né? Acho que é muito importante trazer isso aqui, essa carga mental pro pessoal ter consciência disso, né? E, Aline, conta um pouco aí de você, né, agora. Já falei de mim, já falei demais. Eu atuo na área de direito imobiliário, principalmente na parte dos leilões. E eu entrei nessa área porque eu precisava executar um cliente, eu precisava receber um valor. E aí eu vi um imóvel sendo arrematado por 170 mil em Pinheiros, que é uma região nobre aqui de São Paulo. E aí eu falei, nossa, que baita oportunidade, né? E aí eu comecei a sondar esse mercado para entender um pouquinho mais de como funciona. Eu acho que essa área, ela é de difícil, como eu posso dizer, ela é muito específica, né, assim, é difícil você achar um conteúdo, assim, bem redondo para você conseguir entender, e acaba que, como é uma área de investimento, existem muitos charlatões também, muitas pegadinhas, né, porque o pessoal quer vender mentoria, curso, e aí acaba passando informações não verídicas, né, na internet, então a gente sempre tem que procurar uma orientação jurídica capacitada. Então, o que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar de regularização imobiliária, né, voltado para a área de leilões, né? Que quando a gente fala de patrimônio, muita gente pensa que comprar, vender e investir, mas pouca gente pensa aquilo que eu já falei, né? O imóvel, ele é um ativo. Então, assim, principalmente na área de leilões, você compra, às vezes, já pensando no investimento, ou para morar, ou para alugar, fazer Airbnb. Então, é muito importante que esse imóvel esteja devidamente regularizado. Ou para você colocar ele nas plataformas de venda, para venda ou locação, ou até assim, eu quero usar esse imóvel para colocar ele, quero fazer um empréstimo no banco e quero colocar esse imóvel como uma garantia. Ele precisa estar regularizado. Então, vamos falar muito bem, assim, a regularização, né, a gente fala no sentido amplo da palavra, porque regularização envolve muita coisa, né, então que a gente hoje vai trazer alguns pontinhos aí de regularização, porque realmente é um assunto muito denso e bem complexo, né. Então, a gente vai começar o tema, né, a gente vai falar de leilão e de regularização, lembrando que é só uma pincelada, porque como é um tema muito extenso, não tem como a gente ficar abordando tão profundamente, né, mais um bate-papo informal, para que as pessoas possam entender um pouquinho mais sobre esses temas. E aí, eu vou te fazer uma pergunta, Thalita. Quando o imóvel está irregular, o que a pessoa perde com isso? Então, eu quero trazer primeiro aí um pouquinho do imóvel, da gente entender o que é o imóvel de fato, né? O imóvel, ele muitas vezes existe fisicamente, ali no plano aqui físico, né? Mas ele às vezes não existe no plano jurídico, por assim dizer, né?
Então, às vezes, a gente pega imóveis que não possuem matrícula. Aqui em São Paulo, né, hoje a gente tá em São Paulo, é mais difícil isso ocorrer, mas no interior isso é bem comum, no litoral também. Então, áreas extensas que não possuem matrícula. Então, no mundo jurídico, esse imóvel, por exemplo, ele não existe. Imóveis que possuem na matrícula, ele é apenas terreno, e aí você chega lá no imóvel, tem uma baita de uma construção, essa construção nunca foi regularizada. Então, assim, aquilo que eu disse, um imóvel, sem ele estar regular, ele não pode ser financiado, ele não pode ser vendido, e ele não é valorizado. Então, assim, hoje a gente tem um estudo, né, que nós temos em torno de 60% dos imóveis no Brasil estão irregulares. Então, assim, é muito imóvel irregular. E esses imóveis, grande parte está no mercado, mas eles desvalorizam. Então, assim, hoje em dia, um imóvel que é irregular, ele desvaloriza de 40% a 50% do valor. Porque pensa, você vai comprar um imóvel, uma compra e venda comum, né? Não estamos nem aqui falando de leilão. E esse imóvel está irregular. Você vai ter que gastar um valor, né? Vai ter que investir aí um pouco de tempo e dinheiro mesmo falando para regularizar esse imóvel, para você chegar aos fins que pretende dele. Então, obviamente que você não vai comprar esse imóvel pelo que ele vale. Então, isso acaba atrapalhando muito o dia a dia mesmo aí de financiamento, de venda. Eu até tenho uma historinha aí, né? Eu tinha um cliente, ele tava na casa há mais de 20 anos, né? Construiu num terreno que não tinha matrícula, não tinha registro. E ele falava, essa casa é minha, eu moro aqui, enfim, né? E ele queria vender esse terreno e a pessoa que queria comprar a casa queria financiar. E o banco não aceitou. Porque, como eu disse, né, o banco ele faz se você quer investir esse imóvel, né, fazer um financiamento, vender e fazer um financiamento, o banco vai até o local verificar, né, fazer ali uma diligência. Então, o banco viu que não existia matrícula, não existia a construção, e ele negou esse financiamento e ele perdeu a venda. Então, a gente teve que fazer todo um trabalho de regularizar esse imóvel, junto também com o arquiteto, porque precisava regularizar a construção. Então, foi importante o trabalho do arquiteto, né, para aprovar isso na prefeitura. Depois da aprovação na prefeitura, a gente conseguiu levar isso em cartório. Então, assim, foi um trabalho que levou aí quase 1 ano e meio para ser regularizado, né? Então, e ele ficou 1 ano e meio aí com o imóvel preso, sem conseguir vender. E era uma coisa que ele estava precisando. Então, basicamente, a regularização é dar vida jurídica ao que já existe. É como se fosse uma certidão de nascimento para o imóvel. Exatamente. A matrícula, ela conta toda uma história jurídica, né? Do imóvel, né? Então, assim, a descrição dele, o número de contribuintes se for na prefeitura, o número do INCRA se for um imóvel rural. Imóveis rurais a gente tem o georreferenciamento, que até teve uma mudança essa semana aí na legislação, mas, né, não vamos entrar nessa seara aí que também é um pouco mais complexa, mas ele conta essa história, conta todos, eu vendi pra Aline, a Aline vendeu pra alguém, a Aline casou, a Aline separou, então tudo isso é uma regularização, até assim, óbito, formal de partilha, averbações simples, passa uma servidão no imóvel, averba essa servidão, por algum motivo o imóvel era muito grande, a gente resolveu dobrar em 2, é uma regularização. Então, por isso que eu falei, a regularização engloba muitas áreas, desde uma averbação menos complexa, né, que seria, no caso, uma averbação de casamento, divórcio, assim como uma averbação um registro mais complexo, que demora mais tempo. São informações, né, que são importantes para aquela matrícula, para aquele imóvel. Para dar publicidade, porque se você for comprar esse imóvel, você precisa ter ciência de tudo que está acontecendo ali, né? Aline, agora eu queria te fazer uma pergunta. Aproveitando, né? De leilões, né? Qual que são as modalidades de leilão e qual delas há financiamento ou parcelamento? Então, existem 2 modalidades de leilão. Tem o leilão, que é o extrajudicial, que ele é feito por bancos, e tem o judicial. Geralmente, o judicial, ele é decorrente de uma dívida. Então, acontece uma dívida por algum motivo que pode ser diverso, pode ser falência, trabalhista, cível, aluguel, qualquer coisa do tipo. E aí, esse imóvel, para fazer o pagamento desse débito, ele vai para leilão. O extrajudicial, ele comporta financiamento. Aí depende da instituição, cada edital vai ter uma regra. Pode ser da Caixa, que são os mais conhecidos, né? Mas também tem de outros bancos, como Santander e outros.
No judicial, a gente, no extrajudicial, ele tem o financiamento. Aí a pessoa tem que fazer a consulta prévia com o banco e tem que dar uma entrada, né? Que aí o edital vai falar quanto que é, 5, 10, 20, e depois ele pode financiar o restante. Agora, com relação ao judicial, ele pode ser parcelado. Você tem que dar uma entrada mínima de 25%, e o resto ele pode ser parcelado em até 30 vezes sem juros. Mas é importante lembrar que, assim, o leilão é quem dá mais. Então, se chegar um lance à vista em cima dos parcelados, ele sempre vai se sobrepor para ele ser arrematado. Já no extrajudicial não funciona assim. Como é o banco que vai analisar, ele pode ver qual é o valor que vai ser melhor para o banco, e aí o banco faz uma análise e coloca quem vai ser o arrematante desse imóvel. Sim. Esse parcelamento que você diz, né, seria um parcelamento judiciário mesmo, né? Você vai lá no judiciário e fica pagando todo mês ali. Pode ser até 30 vezes sem juros, isso. Inclusive, quem tem nome sujo pode ter esse parcelamento judicial, diferente do extrajudicial, né? Que aí você precisa ter um score melhor para você poder financiar. Não sei se eu tô certa assim, né? Que a área de leilão, assim, não é tão a meu dia a dia, mas assim, eu entendo que o judiciário, eu acho ele muito menos arriscado do que o extra, né? Não sei se você concorda. Porque o judiciário a gente tem aí no edital tem todos os pontos, você consegue olhar o processo, ver o que aconteceu, aquela dívida. O extra, eu acho que às vezes, assim, né, pelo que eu olho nos sites, fica um pouco as coisas meio perdidas. Tem edital, obviamente, a gente sabe, mas as coisas não são tão... A minha impressão é que não são tão claras. Não sei se você concorda. Quando eu comecei a atuar nessa área, eu tinha essa percepção também que o judicial é mais seguro do que o extrajudicial, porque no judicial você consegue entrar no processo e olhar o que está acontecendo ali. Mas assim, existem prós e contras nos dois, por isso que a gente sempre precisa ter uma assessoria, porque o que acontece é quando o banco faz o leilão, de certa forma você também tem uma segurança, porque geralmente tem alienação fiduciária, e aí o banco faz a consolidação e coloca o imóvel no próprio nome. Já no judicial, podem existir processos em paralelo. Então, às vezes, você está olhando aquele processo, achando que está tudo validado. E aí, se você não fizer uma diligência para entender tudo o que está acontecendo com aquele imóvel, pode estar acontecendo, sei lá, um segundo leilão daquele mesmo imóvel. Então, assim, tudo tem seus prós e contras. Mas, assim, hoje eu tenho uma outra percepção. Que o extrajudicial também, ele é seguro, porém sempre vai ter que fazer as diligências, né? Porque assim, ele vai consolidar, então você tem certeza que é do banco. E você tem as garantias de edital, né? Que tem evicção, que se tiver alguma perda, você... alguns não têm garantia com evicção, mas aí o banco também não vai te falar que o edital tá dessa lógico. Forma, né? Por isso que eu acho que você pontuou, e eu acho que é muito legal, porque assim, as pessoas acham que leilão... como é muito uma coisa de investimento, ela não precisa de uma assessoria ali de um advogado, né? Eu tive um caso, na época que eu trabalhava em construtoras, né? A empresa estava vendendo um imóvel para a construtora, e ao pegar a matrícula, ela tinha adquirido esse imóvel de leilão de um banco, né? E ao pegar a matrícula, eu vi que ele tinha só adquirido os direitos possessórios. Ele não tinha adquirido o imóvel em si. E eles não sabiam disso. Bom, eu acho que é bom falar o que é direitos possessórios, porque a gente tem gente leiga, né? Também assistindo. Exatamente. O direito possessório é basicamente assim, ele tem o direito de, lá na frente, adquirir esse imóvel realmente propriedade. Mas naquele momento ele não tem a propriedade, ele só tem a posse realmente daquele imóvel, né? Então, assim, ele tem o banco, né, que tinha tomado esse imóvel, ele também não tinha essa propriedade. Ele tinha um direito a adquirir essa propriedade. Por quê? Porque o antigo vendedor tinha feito um compromisso de venda e compra com uma outra pessoa. Essa outra pessoa devia ao banco, a essa que tinha um compromisso de venda e compra, ou seja, ela não comprou, ela tinha só um compromisso. E o banco, ao ver que essa pessoa tinha registrado na matrícula o compromisso de venda e compra, hipotecou, porque essa pessoa devia. Nessa hipoteca, a pessoa não pagou, tudo, o imóvel foi tomado, foi para leilão, foi arrematado, e essa empresa arrematou. Só que essa pessoa lá do início, ela não tinha propriedade.
Ela só tinha um compromisso que ela ia comprar. Você sabe que isso me trouxe uma lembrança que quando eu arrematei o meu... Gente, eu moro no imóvel arrematado, né? E quando eu arrematei, eu postei que eu tinha arrematado, né? Que tinha dado tudo certo. E aí uma pessoa me mandou assim, é golpe? Eu falei, como assim? Eu sou advogada, eu não caí em golpe. Eu não caí em golpe, eu analisei tudo certinho, tá tudo certinho. E aí ela me relatou que ela tinha participado de um leilão, que provavelmente, eu não li o edital do qual ela participou, mas ela disse que ela não tinha direito à propriedade. Então, assim, é normal, por isso que a gente precisa de um profissional que analise o edital, porque, assim, ela não sabia qual era o direito adquirido. Exatamente. O direito adquirido não era de propriedade. Não, era de e aí posse. ela disse que ela entrou, que ela fez uma reforma, que ela gastou uma grana, e ela disse que depois, eu não sei, tô falando só o que ela relatou, né, que ela disse que ela ingressou no processo, conseguiu anular a arrematação, mas assim, ela achou que ela estava adquirindo a propriedade e ela não estava adquirindo a propriedade. Nesse caso, dessa empresa em específico, né, a construtora tinha muito interesse no imóvel mesmo, era numa boa localidade, então a gente propôs para eles fazer a adjudicação compulsória extrajudicial, porque foi logo quando a adjudicação compulsória extrajudicial, a lei, né, entrou em vigor, então era uma novidade, inclusive a gente foi um dos primeiros que fez no Brasil, foi muito legal fazer esse trabalho também, mas levou um ano, basicamente, porque até por ser uma coisa nova nos cartórios, os cartórios ainda tinham muita dúvida, né, do que dava, o que não dava, tinha ainda muita insegurança jurídica por parte dos cartórios, né, então levou um pouco de tempo a mais do que ali, mas como a empresa tinha muita vontade de comprar aquele imóvel, acabou ficando, mas normalmente não ficaria com aquele imóvel. Eu ia até te perguntar por que a empresa tinha comprado o imóvel em leilão. A empresa, a outra, né, que tinha comprado o imóvel, ela falou que foi uma oportunidade, realmente, assim, não sei muito bem, um investimento, no caso, porque ela tinha a intenção de, tava um valor abaixo do mercado, exatamente porque não era propriedade, né, Sim. na cabeça dela. É o famoso gato por lebre. Exatamente, como não teve uma diligência, um acompanhamento jurídico, o entendimento dela era que era propriedade, tanto que realmente eles não sabiam mesmo, isso, quando a gente contou pra eles, foi uma surpresa, claramente, e até porque, assim, eles ajudaram muito a construtora na época, porque era a intenção dele também vender esse imóvel, porque ele não queria ficar, porque ele sabia que ia ser muito difícil ele vender pra qualquer pessoa, né, Sim. porque a pessoa teria que regularizar de qualquer forma. E aceitar nos moldes que ele tinha adquirido, né? Exatamente. E Thalita, fala pra gente, quem tem um imóvel irregular, por onde começar? Primeira coisa, né? Procurar um advogado. Ela faz a publi dela. Não, é importante, porque assim como no leilão, assim, como a gente pontuou aqui, existem muitas regularizações. Existem muitas formas de irregularidades no imóvel. Então, primeiramente, se você acha que você tem um imóvel irregular, procura um advogado. Esse advogado vai pedir os documentos necessários, a matrícula sendo um deles, né? Às vezes as pessoas já chegam assim, eu sei que ele tá irregular porque meu pai faleceu e eu não fiz o inventário, meu avô faleceu. Que são situações bem comuns, assim, né? Eu acho que a coisa que mais aparece hoje em dia de irregularidade é inventário, porque as pessoas já têm dentro da mente, né, nossa ali, que isso você precisa fazer. As pessoas não fazem, às vezes, por conta de valores, né? Porque hoje a gente tem o valor do advogado, o valor do registro, o valor do imposto, que normalmente acaba sendo alto, né? E as pessoas, às vezes, não têm conhecimento que ela tem 60 dias pra fazer isso. Que depois de 60 dias, eles começam a cobrar juros. Juros, correção, enfim, né? Digo mais, tem pessoas que deixam... anos. Não eu ia falar só isso, eu ia falar, são inventário de inventário, né? Deixa rolando tempão, e aí tem que fazer como se fosse a cadeia inteira de... Então, depende da estratégia, né, do advogado. Sim. Porque assim, às vezes tem tanto inventário que às vezes não vale a pena. Aí a gente às vezes olha uma outra estratégia desse imóvel. Um uso capião, por exemplo? Capião, extrajudicial, às vezes. Não é o melhor dos mundos, tá? E assim, tem que tomar muito cuidado, de novo, uma avaliação disso pra não haver uma burla lá da lei. Porque até mesmo os cartórios entendem, depende do tamanho de inventários, é impossível, sim. É impossível realmente fazer a questão na prática ali, né? Não só questão de imposto, às vezes acaba sendo uma cadeia sucessória tão grande que a coisa foge do controle. Tem muita família que às vezes a pessoa
das pessoas que receberiam um imóvel, né, em legatário, enfim, não tem mais contato, sumiram, estão desaparecidas. E aí tem uma pessoa que cuida daquele imóvel, tá lá há 15, 20 anos. Então, às vezes, é uma estratégia de fazer um uso capião extrajudicial, né? Então, realmente, a primeira coisa é você procurar um advogado pra fazer o estudo disso. E, às vezes, nesse estudo, você chega pra mim e fala, é um inventário. Meu avô faleceu, precisa fazer um inventário pro meu pai, não sei o quê. Aí eu falo, tá, Aline, mas, cheguei aqui, eu vi que não tem averbação de casamento, não tem uma averbação de óbito, o imóvel tá com uma descrição precária. Então já vamos fazer uma retificação. A gente hoje em dia tem 2 retificações, a gente acaba falando retificação inciso 1 e inciso 2, porque são os incisos da lei para o pessoal entender. A inciso 1 é a mais simples, então são retificações assim, tem um terreno que é retangular. E aí na matrícula ele fala a medida de fundo, fala a medida de lateral, mas não fala da outra lateral e não fala de frente. Por mero cálculo matemático, eu consigo fazer essas medidas. Ele fala a medida de fundo, frente, lateral, mas não fala a área total. Mero cálculo matemático, eu consigo fazer isso. É preciso fazer a averbação de nome da rua, a rua mudou de nome. Antigamente tinha muito assim, o terreno tá aqui, fala confronta com Maria José. Mas o terreno não é da Maria José, o terreno hoje é da Aline, da lateral. Então, eram confrontações que não... a gente acaba não amarrando, né? Não consegue ter uma amarração. Então, o ideal é que confrontem sempre com imóveis. Então, a gente às vezes acaba fazendo essa retificação. Inciso 1 é mais simples. A inciso 2 é uma retificação mais complexa mesmo. Precisa de um estudo de um engenheiro, topógrafo, para verificar se o imóvel, porque às vezes o que tá no imóvel ali na matrícula, o real dele tá diverso. Então, assim, às vezes é maior, às vezes é menor, então precisa realmente de um trabalho técnico ali e precisa da anuência de vizinhos. Então, assim, normalmente a retificação inciso 2, a gente sabe quando já vem com um trabalho de topografia junto, que a gente consegue ver o real e matrícula no desenho ali do topógrafo, porque realmente é algo mais técnico, junto com o trabalho jurídico, né? E só fazendo um gancho, né, com o que a gente está conversando, a importância da regularização de imóvel para investidores é porque tempo é dinheiro. Então, assim, quanto mais tempo aquele imóvel ele não está regularizado, é mais tempo que ele demora para passar para frente, e aí ali o dinheiro está investido. E aí, se ele não faz a regularização, ele não consegue passar pra frente. Exato. Essa parte de regularização do inciso 2 que eu comentei, acaba pegando muito quando você vai vender para investidores, vai vender para uma construtora. Porque assim, se você tem um terreno, que lá na matrícula, sei lá, tem 3.000 metros quadrados, mas no real ele tem 2.800, você não consegue construir o mesmo tanto que você construiria para 3.000 metros. Porque existe uma legislação municipal que determina o tamanho da construção, quanto você pode, quantos andares você pode fazer, enfim, ocupação do solo, enfim, tem várias regras aí, né? Então, isso é muito importante porque, assim, se eu consigo retificar e mostrar que realmente tem os 3.000 metros, eu vejo lá que tem 3.000 metros, aí eu não preciso retificar. Mas se tem realmente 2.800, aí eu preciso retificar e a construtora vai fazer todo o estudo dela em cima de 2.800. Então, isso é muito importante. Um trabalho desse de retificação, pelo inciso 2, ele leva em torno de 8 meses, 9 meses, assim, 10 meses, às vezes, em São Paulo. Depende do número de confrontantes, porque todos precisam anuir, né? E a prefeitura também, porque o imóvel sempre confronta com a rua. E a prefeitura tem prazo em dobro, então são 60 dias que ela pode falar que sim ou que não. E ela pode falar, não, tem uma questão aqui, não dá. Igual eu tive um caso de um imóvel, o imóvel era reto na frente, né, ali, tudo certo. Fomos fazer a retificação e buscando, né, a gente faz toda uma busca de plantas antigas, tudo. A gente descobriu que a prefeitura tinha aprovado há muitos anos atrás fazer uma rotatória naquele lugar que tomaria uma parte do imóvel, a frente do imóvel. Quase 500 metros do imóvel. Já não era um imóvel muito grande. E aí, mesmo assim, a gente insistiu, entrou com a retificação. Não aconselho, tá, gente? Porque assim, vocês já sabem, mas... Enfim, às vezes a gente precisa fazer isso. Entramos com a retificação e a prefeitura realmente retornou falando que não. Ali ela... Aí até houve uma discussão, falar, mas vocês fizeram, esse projeto tem 20 anos e vocês não fizeram até hoje. Ela, tá, mas tá aprovado aqui ainda, eu ainda tô no prazo de fazer e se eu quiser eu faço. Então, assim, aí o imóvel realmente não foi vendido pra construtora.
o compromisso de compra e venda foi destratado e não seguiu para frente. Então, assim, é muito importante a gente ter todos esses estudos, e quando você vai vender para um investidor, para uma construtora, ele vai fazer esse estudo. E aí, se você tiver já essa informação, se você já tiver, é um tempo a menos que você acaba gastando. E como a gente diz, né, tempo é dinheiro. Então, hoje eu vou construir um imóvel, né, construir um prédio. O aço custa X, amanhã ele vai custar X mais 2. Então, acaba a viabilidade, às vezes, ali do terreno, a viabilidade de venda, de compra, acaba sendo prejudicada, e dependendo do tempo dessa regularização que a gente precisa fazer, às vezes até precisa repactuar, sentar na mesa e falar, precisamos diminuir valor, ou igual nesse caso aí da dedicação compulsória, né? Foi gasto um valor para fazer isso, um valor de advogado e um valor com todas as custas, tudo. Foi necessário sentar com o cliente, com o vendedor, e falar, olha, aquele valor que eu ia te pagar não é mais, não dá mais certo. Então, existe todo uma renegociação. Né? Então, a gente pensa na regularização de uma forma ali só jurídica, né? Mas ela envolve muitos aspectos. Sim. Muitos aspectos. Aline, me conta assim, a pessoa arremata o imóvel no leilão. O que ela precisa fazer para ter esse imóvel em nome dele, né? Ter uma segurança ali jurídica. E quando o leilão é uma cilada? Bom, vamos começar para a parte mais polêmica, né? Quando que o leilão é uma cilada? Toda vez que a gente vai fazer uma arrematação, a gente precisa estudar esse caso para saber como que tá o IPTU, o condomínio, porque assim, o edital que determina quem vai fazer esses pagamentos. Então, você precisa analisar se tem uma dívida condominial, porque se a dívida condominial, por exemplo, for o dobro do valor do imóvel, o melhor lance é não dar, né? Então, e assim, com relação qual é o trâmite, depende. Se for judicial, vai sair a carta de arrematação, daí a gente vai pegar essa carta de arrematação, vai fazer o registro, e aí não precisa de escritura. Quando ele é extrajudicial, vai precisar fazer a parte de escritura. Só para deixar uma parte explícita, né? Quando a gente tem leilão judicial, a gente não gasta o dinheiro da escritura, então a gente consegue economizar esse valor. E não tem pagamento de imposto também, né? O ITBI paga. Paga? Paga. Ah. E o ITBI é sobre o valor de arrematação aqui em São Paulo. Cada prefeitura tem uma regra. E aí, no judicial, sai a carta de arrematação e depois a gente leva para registro. Quando ele é extrajudicial, existem algumas modalidades, né? Tem licitação aberta da Caixa, o extrajudicial mesmo, que é o leilão em si. E aí, a gente precisa esperar fazer a homologação desse leilão extrajudicial, depois fazer a escritura, depois da escritura o registro. Conta só um pouquinho pra gente o que seria essa homologação pro pessoal saber, né? Eu vou falar um pouquinho de um que eu atuei, da Caixa. Então, assim, a homologação é a formalidade que existe no leilão extrajudicial de que aquela pessoa finalizou a arrematação. Porque se não sai a homologação, não está finalizado aquela arrematação extrajudicial. Entendi. Ela não está válida. Então, seria assim, ela deu a entrada... Como se fosse a formalidade mesmo do extrajudicial. Então, depois que ela deu a entrada do valor que tinha que pagar, provavelmente, segue mais ou menos nesse trâmite? Na verdade, esse que eu participei foi extrajudicial, foi pagamento à vista, né? Então, aí no dia ela tinha que pagar a comissão do leiloeiro, né? Que era da Caixa, era licitação aberta. E aí depois sai a homologação, depois dessa homologação que você tem oficialmente que foi arrematado por ela, né? Muito Até legal. Então ela só tinha pagado... algumas pessoas desistem também, né? Eu sei que pela Caixa, eles colocam os próximos que já tinham dado lance anterior. Mas, então depende da modalidade, a formalidade. Certo, legal. Agora, eu queria falar assim... Sobre IPTU, também eu sei que é um pouco polêmico esse assunto, né? O arrematante é responsável pelo IPTU anterior da arrematação? Segundo o Código Tributário, ele diz que o arrematante ele só é responsável pelo IPTU a partir da arrematação. Então, no judicial, você, se for dentro do processo, você pede reserva do valor do IPTU e aí você consegue fazer o pagamento do IPTU. Já no extrajudicial, alguns editais dizem que quem paga o IPTU é o arrematante. Então, assim, é meio que daquilo do direito que tudo depende, né? Então, depende de qual é a modalidade, mas pelo judicial, pelo Código Tributário Nacional, o arrematante só paga a partir
da arrematação. Eu queria que você falasse um pouquinho também dessa parte de IPTU para regularização. Vamos dizer que seja um imóvel arrematado e tem uma ação própria da prefeitura. Como que vai acontecer essa regularização? Nesse caso, né, igual você trouxe, né, tem 2 casos, que o arrematante não é mais obrigado e o que ele é obrigado. Nos 2 casos, a gente vai fazer a mesma linha ali. Então, assim, no caso que ele não é obrigado, né, vai sair ali a carta de arrematação, vai sair que os IPTUs todas as dívidas tributárias estão quitadas, né? A gente precisa levar isso em todos os processos que tem de execução fiscal. Sim. Então, avisar ali, falar, olha, juiz, prefeitura, esse imóvel foi arrematado, essa dívida aqui não existe mais, por favor, libere, né? Aí o juiz vai determinando por sentenças, né? E aí, depois, essa CND de IPTU, aqui em São Paulo, costuma sair, e também cada prefeitura, tá? Em São Paulo, a CND nunca mais vai ser uma CND, na realidade. Vai ser uma certidão negativa de débitos. A certidão negativa de débitos. Vai ser uma certidão que ela é positiva com efeitos de negativa. Porque ela vai sair lá que você tem que aquele IPTU não é mais obrigatório, mas foi por arrematação. Ela vai sair um desenho, assim, de um martelinho, de um leiloeiro. Já vi no site. Então, você sempre precisa pedir a certidão no site da prefeitura, que é online, e precisa fazer um pedido específico, enviando, falando que esse imóvel foi quitado por leilão, tudo, o IPTU, que aí eles emitem essa certidão. Ela acaba não saindo mais na hora, então isso é chatinho por conta disso. E se for um processo que a pessoa pagou, o IPTU, né, também levar nesses outros processos falando que o imóvel foi arrematado, o IPTU foi quitado, todas as dívidas de IPTU foram quitadas, e pedir a extinção das ações. E aí, nesse caso, como o IPTU foi quitado, existe a ação, vai sair a CND. E só para finalizar, também tem a questão de fazer a transferência, né? Sim, muito importante, porque assim, a transferência não só na matrícula, mas também na prefeitura, né? Por quê? Por que é importante? Porque os débitos, ele sempre, do imóvel, né, ele é uma dívida propter rem, né, que a gente chama. O que é propter rem? Vamos falar como se a gente estivesse falando com a nossa avó aqui, pra ficar mais fácil das pessoas conseguirem entender, né? É a dívida que acompanha o imóvel. Então, aquele imóvel, se não for pago, ele haverá uma dívida de IPTU. Então, assim, você tem um imóvel que você adquiriu, eu adquiri, tá no nome da Aline. Aí você pode não... Eu deixo de pagar, porque tá no seu nome mesmo. Então, assim, é uma segurança para ambos os lados. Sim. Tá? Então, assim, aí você é chamada para uma execução fiscal de um imóvel que nem é mais seu. E lembrando que essa transferência, ela é uma comunicação também para o órgão, que a partir daquele momento você é o novo proprietário. Exato. E assim, é uma transferência que ela demora um pouco. A Prefeitura de São Paulo, nessa questão de IPTU, né, falando especificamente de São Paulo, ela demora um pouco nos trâmites, leva em torno, assim, eles aprovam rápido a transferência. Né, você entra com um pedido, tudo eles aprovam rápido, cerca de 40 dias. Mas para mudar o nome realmente na certidão de dados cadastrais, que é o documento que sai ali, qual que é o seu valor venal, tudo, leva uns 6 meses. Tempinho, né? Tempinho. E assim, trazendo uma coisa... Com orientação jurídica, com assessoria, né? E assim, trazendo até outra coisa legal do IPTU, né? Não tava aqui na gente, né, um assunto assim mas um pouquinho diferente, mas assim, falando de regularização. Às vezes a gente vai regularizar um imóvel porque eu tenho 2 imóveis, comprei os 2 imóveis assim e quero fazer um imóvel só. Eu tenho que unificar ele no cartório. Sim. Certo? Eu tenho que fazer um processo ali de unificação, contratar um engenheiro e unificar. Na prefeitura também. Então assim, tenho 2 imóveis e tô separando tem um imóvel grande, quero separar em 2. Também tem que ir lá na prefeitura. Então assim, o IPTU, ele precisa acompanhar todas essas mudanças que você também faz na matrícula. Titularidade, área, quando você faz a verbação de construção. Porque hoje em dia a Prefeitura de São Paulo, ela faz uma busca até por drone, né, de vez em quando. Então, assim, se ali, às vezes, na matrícula tem uma casa de 200 metros, na prefeitura uma casa também de 200 metros, mas você fez ali um puxadinho, fez uma coisinha, hoje você tem 300. A prefeitura, hoje em dia, consegue por drone fazer essa verificação, mas ela vai te cobrar os 5 anos passados. Então, é interessante você já ir atrás disso. Eu vou até fazer um gancho. Eu tive um cliente que ele comprou uma área, na verdade, ele considerou como se ele estivesse comprando um terreno, né? Ele comprou
uma casa velha, pequena. E aí ele construiu um prédio. E aí, assim, no caso dele, compensou, né, na cabeça dele, Sim. que ele não regularizasse, porque aí ele não ia pagar o IPTU equivalente, né, porque muda a base de cálculo. E aí o drone da prefeitura veio e ele teve que pagar 5 anos retroativos. E aí foi E com uma multa. bolada, né, com multa. E assim, se a pessoa não tá preparada para um pagamento desse, ela corre o risco de perder o imóvel, porque como é uma dívida propter rem, né, que acompanha o imóvel, isso pode dar muito ruim se não faz a regularização. Né? Exato. E assim, a prefeitura, mesmo você já regularizando aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo é a única prefeitura do Brasil que faz isso, tá? Eu até acho estranho as outras prefeituras não fazerem isso e ninguém não me escutem. Mas assim, aqui em São Paulo, né, dando um exemplo que você comprou 2 imóveis e quer unificar. Aí você tem 2 IPTUs. Um para cada terreno. Você unificou, você vai pedir pra prefeitura falar, prefeitura, olha, aqueles 2 IPTUs que eu tinha, agora é um só, porque eu unifiquei esse terreno aqui no cartório. A prefeitura leva 1 ano e meio pra fazer essa unificação. Só que nesse 1 ano e meio, 2 anos, um prazo baixo, 1 ano e meio, 2 anos, você tá pagando os 2 IPTUs. Só que quando a prefeitura vai lá e unifica, ela te cobra o retroativo desse 1 ano e meio, 2 anos que ela demorou pra fazer o processo. Que maravilha! O certo é ela fazer a compensação desses valores. Sim. Do que você já pagou, mas nem sempre isso acontece. Então, isso é um outro ponto que é legal você ter assessoria de um advogado, porque nesse pedido, né, pela prefeitura, porque muitas vezes a pessoa fala, é administrativo na prefeitura, eu mesmo faço. Por quê? Porque lá na frente, quando a prefeitura vai te cobrar o retroativo, o advogado faz toda uma análise de que se ela abateu o que você pagou, e se ela não abateu, você pode entrar com pedido de administrativo de pedir a restituição. Mas aí você tem que juntar muitos documentos e um advogado vai te assessorar muito mais fácil disso, né? Eu vou te fazer um pedido, a gente já tá se encaminhando, infelizmente, ao final do nosso podcast. Foi muito bom. Foi muito bom. Aquela pincelada básica, né? Alguns conceitos, algumas dicas, né? Então, eu queria que você desse um recado final aí pra gente poder fazer o fechamento do nosso podcast. Eu queria dizer assim, gente, se vocês têm um imóvel que você acha que tá irregular, ou você pretende investir em leilões, procure um advogado, procure um especialista na área, porque regularizar um imóvel, você comprar da forma certa, fazer um arremate de uma forma certa, não é burocrático. É algo que vai valorizar. Então, assim, você tem que pensar que a segurança e a valorização andam juntos, tá? E a burocracia, se você tem uma pessoa ali de confiança que saiba do assunto, a burocracia acaba sendo muito mais fácil aí de você passar por essa fase. Só fazendo um complemento, né? Desculpa, é a sua vez de fala, mas assim, imagina. O importante também de estar regularizado é que quando você quer vender, até para aprovar um crédito imobiliário para o próximo comprador, né? Então é importante. Sim, exatamente. Porque como eu disse lá no início, né? Às vezes a pessoa quer financiar e aí não tá irregular, ela não consegue. É muito importante quando você vai arrematar um imóvel, você ter uma assessoria jurídica. Por quê? Porque o advogado, ele vai fazer esse raio-x do imóvel e ver quais são as dívidas decorrentes daquele imóvel, como um IPTU, um condomínio ou qualquer outra dívida, né, que possa estar pendente ali daquele imóvel. Então, assim, como é uma área que tem muitas pessoas charlatãs na área, né, na internet, que falam muitas coisas que não procedem, é sempre importante você ter um advogado te assessorando, que vai ser importante para sua arrematação. Senão, o que poderia ser uma oportunidade acaba sendo uma cilada. Gostaria de agradecer aqui, em especial, ao nosso presidente da comissão, o Jorge José Alexandrides, e a nossa presidente da OAB Vila Prudente, que é a Renata Quadrado. A gente gostaria de aproveitar, agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui fazendo esse podcast. Pelo espaço, né? Pelo muito espaço legal. Também, o Rodrigo Capobianco, né, que forneceu esse espaço aqui pra gente participar. Então é isso, agradecer, né, a atenção, a gente deu uma pincelada, a gente sabe que são assuntos extremamente profundos, né, não Exato. dá pra um podcast de 45 minutos Pra gente explorar trazer todos os tudo. temas, né, mas... E é importante a gente, acho que reforçar, tudo que a gente trouxe aqui é um conteúdo informativo, né, se você tem dúvidas, se o seu imóvel está irregular, procure sempre um advogado, porque ele vai analisar o seu caso concreto, né, especificamente, né, tudo que a gente trouxe aqui são histórias que a gente já passou, são informações de vivências, são informações legais mesmo, que estão aí na lei, né, a gente quis trazer de forma bem
bem leve, Didática, bem clara, né? Sim. didática. A gente não quis trazer muita coisa aí. Muito ficar termo falando, jurídico, né? Artigo não sei o quê, né? Porque a gente sabe que muitos não são advogados que assistem. E a gente espera que vocês tenham gostado também, que gostem do podcast. E eu acho que é isso. Antes de fazer o fechamento, só chamar os advogados para participarem da nossa comissão de direito imobiliário. E é isso, vem com a gente, vamos participar, vamos trocar ideia, vamos crescer, porque isso fortalece a advocacia. Isso. Pessoal, só mais um recadinho, gostaria de deixar aqui meu contato. O meu Instagram é alineadv.leilão, sem o tio, né, porque não dá para colocar no Instagram. E quem quiser entrar em contato, fazer alguma pergunta, eu vou passar pra Thalita também passar os contatos dela, né? Isso aí. O meu Instagram é @adv.thalitapiacente. A gente vai deixar aqui também na legenda, tá? E se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar lá mensagem, pode mandar no Instagram, também tem o link pra entrar em contato no WhatsApp, tudo. E a gente tá à disposição. Tchau, eu espero que gostem. Tchau, tchau!